Queremos dar continuidade ao curso de História dos Hebreus e para isso vamos fazer já algumas leituras para enriquecer aí a nossa abordagem acerca da monarquia em Israel no período agora de Davi. Estamos já encerrando a monarquia no período de Davi para fazer a transição agora para a primeira linha dinástica estabelecida, que na verdade permanecerá ao longo de toda a história para o reino de Judá e não terá continuidade para as 10 tribos do norte que se constituem no reino de Israel, que se desligarão dessa. Então serão na verdade duas nações irmãs combaterão entre si, em alguns poucos momentos farão aliança, mas não se restituirá numa só nação, permanecerá assim até a situação em que as 10 tribos do norte são levadas em cativeiro pela Assíria. São trazidos outros povos e implantados ali, então ocorre uma miscigenação que dará origem futuramente aos samaritanos, enquanto que a porção sul, a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Simeão, que ficou meio que diluída entre a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, que se associou a eles, na verdade, temos aí o reino do sul, que é o reino de Judá. Reino este que irá numa sequência dinástica da dinastia davídica, tá certo? Então terá sim uma continuidade dinástica, mesmo que durante um pequeno período será interrompido, tendo o trono ocupado por Atalia, que reinará 6 anos. Então será uma exceção. Depois, num ato assim de uma grande ousadia, uma grande coragem, você terá a retomada do trono para a dinastia davídica através de Joás. Tá, ok? Então você tem essas situações que caracterizam as diferenças entre o reino do sul, o reino de Judá e o reino do norte. Mas falando sobre a monarquia de Davi, eu quero trazer um texto que fala acerca da unidade nacional, tá certo? Que não teve um grande prolongamento, Então, infelizmente, não durou muito, mas estabeleceu-se sim uma consciência de unidade nacional dentro da gestão do monarca Davi. Davi, continuação com Salomão, e na situação de Roboão, novamente volta a divisão entre eles. Mas durante o período existe sim essa unidade nacional, ela é visualizada, e aqui nós temos o autor Eugene H. Merrill, que vai nos falar melhor acerca dessa unidade nacional estabelecida na gestão do monarca Davi. Então, para entender melhor isso, vamos fazer a leitura aqui de História de Israel no Antigo Testamento, Eugene H. Merrill, página 235, página 235, o título: A Falta de Nacionalidade antes de Davi. Veja o que nos diz. O período de 80 anos dos reinados de Davi e Salomão é em muitos aspectos a era de ouro da longa história de Israel. Até aquele ponto, mesmo nos melhores anos de Saul, Israel dificilmente se denominou reino ou mesmo estado, porque ainda não havia um reconhecimento significativo de uma unidade política fundamental. Não porque houvesse um espírito teocrático em Israel, pois isso não havia sido de fato traduzido em algo além de um ideal teológico. Todo o peso do livro dos Juízes foi o lamento por não existir um rei em Israel. O povo nem mesmo via Deus como seu rei, consequentemente não havia unidade política. A falta de nacionalidade que perdurou por aproximadamente 450 anos, desde o Pacto do Sinai até a entronização de Davi em Hebrom, pode ser explicada de várias maneiras. Em primeiro lugar, por razões práticas. Não era possível para as tribos nômades que estavam a caminho de Canaã existirem em sentido nacional. Havia certamente uma coesão que os tornava uma federação, um reconhecimento de mesma ancestralidade e eticismo, e bases e objetivos teológicos comuns.
havia também uma constituição a qual a comunidade e os indivíduos eram sujeitos, mas não havia uma terra própria, e sem uma terra, nacionalidade é simplesmente um ideal. Então essa é a situação das tribos caminhando em conjunto sob uma mesma lei, com uma ancestralidade comum, tá certo? Mas que não tem território, não tem terra a defender. E aí isso será sanado com a entrada em Canaã, mas num processo longo em que cada tribo está ainda se afirmando no seu local de possessão. Possessão que foi lhes concedida às 2,5 tribos a leste do Jordão, com o acordo de que eles passassem junto o Jordão com seus irmãos para a conquista das demais terras, né, do território a oeste, retornando depois às terras que já lhes haviam sido dadas. Cabendo agora a essas tribos que agora conquistaram esse território se afirmar na sua região, se afirmar como autoridade, combater os povos que ainda estavam ali, estavam em franca agressividade a eles, e na verdade acabaram também negociando a paz com muitos daqueles cananeus que permaneceram, convivendo então com eles nessas terras, tá ok? Então você tem uma situação que vai gradativamente construindo uma unidade nacional, mas essa unidade ela não é instantânea. Durante o período de transição até a conquista, o princípio do século XIV, a identidade tribal ainda prevalecia. A identidade tribal ainda era mais relevante do que qualquer consciência de uma administração central. Então não havia a Liga das Tribos, que reunia os cabeças de cada tribo, que eram representantes dos líderes dos clãs. Os clãs que reúnem as famílias. Tá? Então as famílias constituem o clã, os clãs juntos constituem a tribo e tem o seu líder, que está junto à Liga das Tribos, cada uma com seu líder. Mas não há um líder, um chefe, uma organização unificadora de tudo isso. Por isso que essa reunião da Liga das Tribos eram exceções, eram raras exceções de interesse nacional, tá certo? Que reunia então todos eles para deliberar e constituir uma ação conjunta. Mas isso raramente. Todavia existia também o reconhecimento progressivo de que Israel era o povo de Deus, cuja inter-relação ultrapassa todas as diferenças tribais. Tal atitude permitiu que Josué unisse as tribos em um sentimento de cooperação e interesses comuns a fim de conquistar e subjugar as populações cananeias e fazer pelo menos uma tentativa de ocupação da terra. Já haviam sinais de independência naquele período, conforme visto no pedido das tribos de Ruben, Gad e Manassés, que pediram território a oeste do Jordão, diferentemente de seus irmãos. Mas com sabedoria, Josué conseguiu manter a unidade e o resultado foi que a confederação permaneceu intacta até o dia de sua morte. Chamar Israel, sob a liderança de Josué, de nação, a despeito de tudo o que se tenha dito, seria impróprio. Josué era mais um mediador da aliança. Então é uma posição muito ambígua, tá certo? Que foi decisiva em situações de guerra, em que Israel esteve de fato correndo grande risco e cedeu a Josué toda a autoridade para a liderança. Então Josué de fato gozou de muita autoridade, Deus lhe concedeu autoridade, a sucessão de Moisés para ele lhe deu esse know-how, vamos colocar assim, né? Essa liberdade para tomar decisões e essas decisões serem acatadas e o povo marchar com Josué num interesse comum, tá certo? Num objetivo comum de vencer aquelas batalhas, né? Eliminar aquele risco e se estabelecer na terra. Então isso foi cedido, mas não necessariamente eles viam em Josué uma liderança permanente, tanto que Josué, ao final de sua vida, conclama Israel a seguir o seu exemplo, mas não lhes obriga, não lhes impõe. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vós agora vocês vão decidir o que vocês querem fazer. Se você continuar em fidelidade ao Deus que lhes trouxe até aqui, ou o que vocês querem fazer de suas vidas. Mas Josué não se vê, diferentemente de um rei, na incumbência de exigir, de impor sanções àquele que não atender às ordens,
Então você tem essas diferenças. Josué de fato é um líder mediador. E outra marca é que ele não deixa dinastia. Então ele não havia na mentalidade daqueles que estavam junto com ele naquela empreitada a ideia de que ele fosse posteriormente confirmado a realeza, estabelecendo-se uma dinastia com os seus filhos dando continuidade àquela gestão. Pelo contrário, era de fato uma mentalidade tribal que entendia que a sua unidade era com os seus clãs dentro de suas tribos, batalhando para se afirmar dentro dos seus territórios. Então esse era o pensamento da época, daquela situação. Josué era mais um mediador da aliança e líder militar do que um político. A verdadeira autoridade estava nas mãos dos anciãos. Esses anciãos, em vários momentos da história, vão ser a peça-chave para decisões importantes, inclusive para o estabelecimento de uma unidade nacional, reconhecendo em Davi este líder nato, tá certo? Quando eles, por iniciativa própria, depois da tentativa de Esbocete, né, de tornar-se líder, e aquilo é rejeitado, acaba então fracassando, e os anciãos partem então para entregar essa liderança a Davi, consagrando, ungindo, a terceira unção que ele recebe inclusive, agora para tornar-se o monarca de toda uma nação unificada, mas unificada devido à cooperação desses anciãos. Será também dividida com a ação desses anciãos. Esses anciãos que vão até Roboão requerer a diminuição, tá certo, do peso dos impostos. Roboão, não se atentando ao conselho sábio que havia herdado de Salomão, seu pai, ele atenta aos conselheiros jovens que cresceram junto com ele, e nessa ilusão de poder, né, tentando impor autoritarismo, ele acaba forçando demais aquela situação, né, exigindo muito da paciência daqueles homens que já estavam enfadados com toda aquela incumbência terrível de impostos, né, e eles então naturalmente rompem com aquela aliança. Aquela aliança sempre foi artificial, ela nunca entrou de forma muito profunda na mente deles, de modo que fosse um absurdo para eles desfazer aquele contrato, aquela aliança. Na verdade, aquilo sempre foi um tanto artificial. Então, uma vez que eles concordassem, eles mantinham aquela aliança. Se a negociação fosse conduzida com sabedoria, eles poderiam manter aquela aliança. Mas se aquela negociação fracassasse, como de fato fracassou, facilmente a aliança poderia ser quebrada. Tanto que, de fato, eles quebraram a aliança, dizendo que temos nós com a casa de Davi. Ele não faz menção nem a Roboão, nem a Salomão, ele faz menção diretamente a Davi. Que temos nós com a casa de Davi. E aí a tuas tendas, Israel. E eles vão então para os seus territórios seguir a sua vida independentemente da administração que está em Jerusalém, que para eles pode até ser reconhecida como autoridade nacional, mas desde que isso seja concordado por eles. Eles são uma peça-chave sempre dentro dessas negociações. Esses anciãos que são os líderes naturais dentro dos seus grupos, tá certo? Suas tribos e os seus clãs. Então Josué era um mediador, tá? A verdadeira autoridade estava na mão dos anciãos que agiam apenas dentro do limite de seu campo de trabalho. Não havia uma cidade que servisse como capital, de onde a política nacional produzisse seus rumos, a não ser que alguém considere que Gilgal ou Siló fossem vistas dessa forma, que de fato não eram, não tinham relevância nacional, essas pequenas cidades, né? Tanto em questão de culto, onde o tabernáculo ficou, quanto onde o palácio real de Saul também ficou, mas elas nunca alcançaram importância nacional, como Jerusalém será. Jerusalém terá importância nacional, como Hebron teve importância local para Judá. E Jerusalém terá importância nacional. Ali se estabelecerá o templo e para lá irão em peregrinação todos os participantes da aliança mosaica, de todas as tribos. Tá? E Samaria terá importância para o norte. Tá, okay? Samaria será a capital das 10 tribos de Israel, né, do norte. O modo de operação parecia ser ad hoc. Qualquer emergência que precisasse de uma convocação intertribal era feita através da solicitação de Josué, sendo que algumas vezes ele não conseguia apoio ou sucesso. O período dos juízes, desde a morte de Josué
até o reino de Saul, em 1051, deu origem